Professor, eu sofro porque eu estou perdendo memória, professor. E aí eu pergunto, mas o que é memória? E ela diz, professor, sabe que eu não sei? Então vamos parar de sofrer por estar perdendo aquilo que a gente nem sabe exatamente o que é. Para isso não acontecer mais, eu venho hoje falar para você o que é memória. Eu sou o professor Cássio Rossi, psicanalista, mentor de alta performance em aprovação. Antes de qualquer coisa, eu peço que você dê o seu like se você gostou. O dislike. Se você não gostou, peço para que você comente e pergunte nesse vídeo, estou à sua disposição. Peço para que você compartilhe esse vídeo, principalmente com aquelas pessoas que estão perdendo, sofrendo por estarem perdendo memória, não é? E a gente vai agora, nesse começo de vídeo, só pensar uma coisa, galera. Primeiro, o que é memória? Memória é justamente o arquivamento de algo que foi vivenciado. Né? E nós vamos ver ao longo desse vídeo que nós temos várias fontes de memória e, inclusive, algumas delas que são bastante abstratas, que não são nem reais, mas a gente precisa considerar. Mas nós podemos, por exemplo, dar como exemplo isso daqui. Isso aqui é um HD externo, é um componente, um equipamento feito para armazenar memória. Né? Há um tempo atrás a gente usava CD, que o CD era gravado meio que por temperatura. Há um tempo mais ainda longínquo, nós usávamos o disquete 1.4 mega e a gente ficava impressionado como é que aquilo gravava dezenas e dezenas de trabalhos de Word e assim por diante. Mas hoje aquilo não grava uma foto que você tira pelo seu celular. Mas tudo tem memória. O teu celular, ele realmente armazena memória. Chega um determinado momento que você precisa apagar memórias antigas para que você possa gravar novas memórias. Então, como é que isso funciona na minha cabeça? Então, partindo do primeiro ponto, é o seguinte: o que é memória para nós, seres humanos? Memória é a capacidade de armazenar informações pelo tempo que for necessário, de acordo com o teor da informação, e nós vamos entender isso, tá? E o principal, gerando a capacidade de evocar aquela memória, porque senão não tem sentido. Não tem sentido nenhum você saber o nome, memorizar o nome de uma pessoa que apresentaram para você, se quando você rever essa pessoa daqui uma semana, um mês, um ano, você não lembrar do nome daquela pessoa. Então, nós memorizamos aquilo que realmente, aquela informação que nós iremos precisar posteriormente. E desse ponto já parte o pressuposto da gente entender por que existem memórias que duram segundos, memórias que duram minutos, horas e assim por diante, tá? Eu estou lendo um livro e o meu cérebro, ele armazena 2, 3 palavras anteriores para que eu sempre consiga entender aquele contexto daquele parágrafo. Obviamente que se eu pedir para você me falar o que estava escrito no parágrafo anterior, na página anterior do livro, muito provavelmente você já não vai mais conseguir me dizer ali ipsis literis está escrito, mas você até consegue me explicar um pouco do contexto, né? O autor fala aqui de tal coisa, assim, 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 né? E tal. E quando você chega ao final do livro, tenha ele 10, 15 páginas, 30 páginas, 100 páginas ou 1000 páginas, né? Para que aquele final, ele faça sentido, obviamente você precisa lembrar meio que o contexto daquele livro. Só que às vezes você não consegue. Se eu pedir para você falar para mim, né, o que você decorou, um parágrafo que você de repente tenha decorado daquele livro, você não decorou. Por quê? Porque o teu cérebro, ele não trabalha com essa noção, com esse sentido. Você não está lendo um livro para você decorar aquele livro, você está lendo um livro para você entender um contexto, né, para que você possa entender uma história e assim por diante. Tá bom? Então, memória é assim. Quanto tempo você precisa armazenar no teu cérebro onde você estacionou o carro quando você foi ao supermercado? Você precisa lembrar daquela memória até você retornar para o teu carro e pegar o carro e ir embora. Quando você entrou no carro, colocou a compra no carro, deu partida no carro e foi embora, aquela informação já não faz mais sentido para você. E o que o teu cérebro vai fazer? Vai jogar aquela informação fora. Tá? Então, memória, o que determina o quanto tempo aquela memória vai durar é realmente a sua importância, né? O seu grau de importância mediante a sua vida e tal. Você nunca vai esquecer o nome do teu filho, o rosto do teu filho, tá? Mas se eu perguntar para você o nome das pessoas que estudaram com você no terceiro ano do ensino médio, há 10, 15 anos atrás, muito provavelmente você vai lembrar de meia dúzia de pessoas de uma sala de 40. Tá? Por quê? Porque eram aquelas pessoas que eram
da sua convivência e que para você faz mais sentido de lembrar. O restante você já nem lembra mais o nome muitas vezes, entendeu? Então assim, galera, memória é isso. E memória, para nós, seres humanos, ela se faz com questões bioquímicas e biofísicas. Eu não vou entrar de forma muito complexa nisso, mas nós sabemos que o nosso sistema neurológico, tudo funciona através de neurônios. E o funcionamento disso se dá com o neurônio A passando informação para o neurônio B. Essa informação ela é passada através das sinapses, que são o ponto de contato entre os neurônios, tá? E esse neurônio A, para poder passar uma informação, ativar o neurônio B, ele joga nessa fenda sináptica um neurotransmissor. E aquele neurotransmissor, ele determina justamente a ação que será feita pelo neurônio posterior, e isso vai passando de um neurônio para outro até que realmente a ação ela aconteça. Áreas distintas do nosso cérebro geram memórias que durarão um tempo distinto, diferente. Tá? O hipocampo, por exemplo, é a área do nosso cérebro destinada a guardar as memórias de longa duração. Só que por que, professor, então, que eu esqueço? Eu não tenho hipocampo, meu hipocampo é manco, é baleado, né? Não, entenda o seguinte, só passa pelo hipocampo um determinado grupo de informações. Aquelas memórias que, de forma perceptiva, elas precisam ficar ali por um determinado tempo. As suas memórias que são mais afetivas, as suas memórias que são mais emocionais, né? Pô, professor, se você pega uma pessoa com mais de 40 anos, tá? Muito facilmente ela se recorda o que ela estava fazendo quando o Ayrton Senna morreu. E o Ayrton Senna morreu, tá? Exatamente há 30 anos atrás. Certo? A pessoa tinha 10, hoje ela tem 40. Mas como é que eu lembro, professor, uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás? Você lembra por quê? Porque foi algo que mexeu com você de uma maneira emocional. Você lembra o que você estava fazendo no dia que os Mamonas Assassinas morreram? Por quê? Porque foi uma morte muito traumatizante. Tá? Num domingo de manhã, o Brasil recebeu a notícia que a banda que estava estourada, que era um fenômeno, né, nacional, simplesmente a gente recebe a informação que todo mundo estava morto porque o avião bateu numa montanha e todo mundo morreu. Então, o trauma, o aspecto emocional, tudo isso foi o ingrediente necessário para que toda aquela situação ficasse armazenada no teu cérebro. E às vezes você lembra, olha que interessante, o que você estava fazendo, com quem você estava conversando, sobre o que você estava conversando no momento que você recebeu a notícia da morte dos Mamonas Assassinos. Então, memória, gente, é algo muito interessante, muito impressionante. E aquelas pessoas que hoje estão perdendo memória e que acham que às vezes é por conta da idade, que acham que às vezes é por conta do Covid, né? Nós tivemos ali na época do Covid aquela questão, todo mundo perdendo família, perdendo pessoas importantes. E hoje, quando a gente ouve falar do Covid, já não se fala mais que eu parei de sentir sabor. Não, o que hoje se fala é que a minha memória não é mais a mesma. Eu memorizava de uma forma antes do Covid e hoje eu memorizo muito menos e tal. Muitas pessoas usam isso como uma certa projeção. Na verdade, elas já não memorizavam bem antes do Covid. Mas como elas tiveram Covid, elas acabam entrando no efeito manada, ou seja, como todo mundo está reclamando da memória por conta do Covid, eu também vou reclamar. E aí elas acabam relatando isso. Mas, na verdade, a memória delas não funciona bem. Por quê? Porque elas não foram realmente trabalhadas da forma que precisam ser trabalhadas. Entenda uma coisa, galera. Da mesma forma que um atleta, ele consegue alta performance muscular, ele consegue alta performance de velocidade e, enfim, nós podemos trabalhar nossas capacidades neurológicas, cognitivas, de memória e assim por diante. O nosso cérebro, a ação do nosso cérebro corresponde a justamente o que você faz com o teu cérebro. Se você realmente é uma pessoa que desenvolve ali a leitura, que é uma pessoa que faz ali exercícios, que está sempre pensando, que está sempre raciocinando, o teu cérebro, ele tende a cada vez ficar melhor, independente da sua idade. Independente se você tem 20, se você tem 15, se você tem 50, 60 ou 70 anos. Tá? Isso é algo que é comprovado cientificamente, galera. Tá? Qual é, professor, o exercício mais... Isso eu vou falar num outro vídeo, mas eu vou dizer... Qual é? No próximo vídeo eu já vou falar um pouco sobre isso.
qual é a atividade milagrosa do ponto de vista de memória? Como é que eu faço para treinar essa memória para que ela realmente arrebente o Brasil, que nem diz o outro? Tá? Então, tudo isso é muito interessante, muito importante. A função desse vídeo é só que a gente entenda a memória. E para terminar, eu quero dizer uma coisa muito importante, meus guerreiros, minhas guerreiras. Eu falei no começo do vídeo sobre as nossas fontes de memória. É preciso que você entenda que nem toda memória que você armazenou, de fato, corresponde a algo que aconteceu. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem uma alta capacidade de inventar memória. Isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. Né? O cérebro, ele tem essa capacidade de, muitas vezes, formar uma memória de algo que não aconteceu. Tá? Num dos últimos estudos do Dr. Ivan Izquierdo, maior autoridade em memória do mundo, tá? Ele relata isso. Tá? Entenda, pegaram 4 pessoas, mostraram para estas 4 pessoas uma cena de um acidente, juntaram depois essas 4 pessoas e as 3 primeiras pessoas, que eram atores, disseram que tinham visto uma cena e inventaram, né? Elas estavam orientadas para isso, elas foram expondo aquela cena, colocando coisas que de fato não estavam na cena. Quando a primeira pessoa falou, essa pessoa que estava sendo testada fez uma cara meio que de dúvida. Não, mas eu não vi aquilo na cena. Quando a segunda pessoa falou exatamente, ipsis verbis, o que a primeira tinha falado, ela já fez uma cara de dúvida, só que uma cara meio assim, pô, mas será que eu não vi? E aí, quando a terceira pessoa ratificou o que as 2 primeiras haviam dito, essa quarta pessoa se convenceu de que aquilo realmente existiu. E quando ela, a quarta pessoa, foi relatar aquilo que ela tinha visto, ela relatou o que ela viu, mais o que as outras pessoas haviam aumentado naquela cena. Tá? Então, entenda uma coisa, numa circunstância de vida normal, aquilo realmente ia se tornar algo para o resto da vida. E a partir do momento que a quarta pessoa acreditou naquela imagem que foi passada pelas 3 primeiras, ao fechar os olhos e tentar reaver aquela cena, ela já começou a reaver aquela cena com todos aqueles atributos que foram aumentados pela história das 3 pessoas ali anteriores. Olha que coisa impressionante. Tanto é, galera, que isso, e aí é muito importante dizer, né, que memória é assim, galera. Nós inventamos coisas o tempo todo, nós criamos coisas o tempo todo, tá? Não significa que a gente é mentiroso, que a gente não, significa dizer que o nosso cérebro, ele vai realmente criando, você sonha, né? A partir daquele sonho, o sonho é um momento que você não sabe se aquilo faz parte da realidade ou se não faz parte, e quando você acorda meio confuso, e quando você lembra de repente daquela situação, às vezes meses depois, você às vezes conta algo que você vivenciou, só que na verdade você vivenciou aquilo num sonho, só que você perdeu essa primeira informação de que era um sonho. Você inventa às vezes uma mentira e de tanto ir repetindo aquela mentira, você, depois de um tempo, conta a história que você inventou, só que em tese você se esqueceu que aquilo era uma mentira. E você passa a contar aquilo como se aquilo verdade fosse. Olha como é que é poderoso essa questão do nosso cérebro de memória e assim por diante, galera. Tá? Então, entenda, meu guerreiro, minha guerreira, memória é tudo isso. E eu vou falar nos próximos vídeos sobre a importância do ato de esquecer. Vou falar para vocês sobre vários atributos aí da memória. Vou falar sobre a hipermnésia. Pessoas que lembram, galera, desde quando ela tinha dias de vida, tudo o que aconteceu na sua vida. Tem uma situação nos Estados Unidos, um cara que trabalhou na mesma empresa há mais de 30 anos, e ele consegue dizer para você, ao longo dos 30 anos, o que ele vestiu todos os dias de trabalho, onde ele estacionou o carro, com quem ele conversou, o que ele conversou ao longo de 30 anos de trabalho. Ele se recorda dia por dia, minuto por minuto que ele vivenciou dentro da empresa. Aí eu pergunto para você, até quanto que isso é saudável? Nós iremos falar sobre isso também nos próximos vídeos. E só para terminar, 4 atos formam memória. Aquisição, que é o ato de adquirir memória. Seja vendo um vídeo, seja escutando uma pessoa, seja o que for. Formação, que é quando o seu cérebro transforma aquela informação numa receita de neurotransmissores. Consolidação
é quando o seu cérebro, o seu cérebro, ele realmente consolida a memória, ou seja, ele não deixa a memória ser apagada porque ele percebe que aquilo é algo importante para você. E evocação é quando você, de fato, vai usar aquela informação e aí tudo aquilo que foi codificado numa receita de neurotransmissores precisa ser decodificado de novo para que se torne novamente uma informação para que você possa fazer uso. Então, estes são os 4 atos da memória. Forte abraço e vamos acabar com tudo?